Se você ganha até 5 salários mínimos, você vai deixar de pagar imposto de renda. Isso vai fazer com que você aumente a sua renda disponível, vá ao mercado de consumo, compre mais, o que vai obrigar as pessoas a produzirem mais, gerando empregos. Então, para nós, diminuir a carga tributária de quem ganha até 5 salários mínimos é uma forma de ativar a economia. Em contrapartida, quem ganha muito hoje, quem recebe dividendos, quem é milionário e não paga impostos, vai passar a pagar justamente para compensar a perda de arrecadação. Isso vai fazer a roda da economia se movimentar. É uma das propostas nossas para ativar a economia, diminuir os impostos de quem ganha pouco e fazer quem não paga voltar a pagar. Olha, são altos e são muitos. A minha equipe econômica decidiu que vai reduzir a carga tributária e vai buscar também uma forma de reduzir a quantidade de impostos. O próprio Paulo Guedes nos propôs há pouco, quem ganha até 5 salários mínimos, o equivalente a R$5.000, não pagaria imposto de renda. E acima disso, entraria numa faixa de 20%. Essa redução, em parte, também seria vista para os empresários. A Inglaterra fez isso há 20 e poucos anos, Trump acabou de fazer nos Estados Unidos e deu certo. Nós temos que fazer com que quem produz não continue sendo basicamente achacado pelo governo. E essa carga tributária sufoca e não permite a criação de novos empregos no Brasil. Sem regulação, sabemos que o outro caso não só pensa, como botou no seu plano de governo, como ao longo de 13 anos do PT tentaram regular a mídia, ou como eles chamam, democratizá-la. A mídia tem que ser livre, em especial a internet, que eles tentaram também censurá-la via o marco civil da internet. Liberdade de imprensa. E a imprensa que realmente estiver voltado com a verdade, como se chama a linguajar de vocês, vendendo a verdade, ela vai ser valorizada. Imprensa livre é sinal de democracia e liberdade. Uma família não pode ser dona da rádio de maior audiência, da TV de maior audiência e do jornal de maior circulação de um mesmo estado, porque isso impede você de se informar melhor sobre os assuntos do seu interesse. No mundo desenvolvido, isso é absolutamente proibido. Então, na Bahia, em Alagoas, no Maranhão, onde uma única família detém toda a comunicação do Estado, isso vai ser impedido por lei. Isso significa mais pluralidade, mais diversidade de informação, e não menos. Outra coisa importante, garantir que as agências internacionais possam continuar publicando seus jornais no Brasil. Existe uma ação hoje contra as agências internacionais que publicam em língua portuguesa. E elas têm que ter a garantia de que vão continuar atuando no território nacional. Seja a BBC, o El País, The Intercept, a Deutsche Welle, várias agências que são boas agências, respeitadas agências e que vão ter o direito de continuar atuando no Brasil. A Lava Jato precisa ser apoiada. E como se apoia a Lava Jato? Nós temos que fortalecer cada vez mais os órgãos de combate à corrupção, como nós já fizemos. Polícia Federal tem que ser fortalecida. Ministério Público tem que ser fortalecido. Poder Judiciário independente tem que ser fortalecido. Um governo se diferencia por isso. Há governos que fortalecem os órgãos de combate à corrupção e não põem a sujeira para baixo do tapete, e há governos que instrumentalizam essas agências para não ter combate à corrupção, e há outros que fortalecem justamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E punir com responsabilidade, com provas, com investigação, dando o direito de defesa, dando o direito de recurso, mas efetivamente pondo na cadeia quem comprovadamente cometeu crimes contra a população. Você não pode pensar em Lava Jato sem ver atualmente a imagem do juiz Sérgio Moro. É um homem que fez um trabalho espetacular, que nos mostrou, na verdade, as entranhas do poder. Como o poder se alimentava da corrupção. O Sérgio Moro perdeu a liberdade até na padaria. Ele não pode ir em lugar nenhum sem ter uns 8 de segurança com ele. Nós devemos fazer com que
não só o juiz Sérgio Moro, né, bem como o Ministério Público e a Polícia Federal, haja com liberdade para exatamente combater um dos maiores males que existe no Brasil, que é a corrupção. Vamos primeiro falar em posse. O que é posse de arma de fogo? É o elemento ter o direito de ter uma arma dentro de casa ou dentro da tua fazenda. Não podemos esquecer que no referendo de 2005, o povo decidiu que quer ter o direito de comprar armas e munições. O governo do PT ignorou o povo, botou certas medidas, certos requisitos, alguns até subjetivos, de modo que quase impossível você ter uma arma dentro de casa. Pretendo sim, no que depender de mim, por isso passa pelo parlamento, fazer com que todo cidadão de bem, homem ou mulher, caso queira ter uma arma dentro de casa, com alguns critérios, possa tê-la. Quanto ao porte, não pode ser tão rígido como é esse que temos no momento. Eu, como capitão do Exército, tenho que penar de 4 em 4 anos para ter um porte de arma de fogo. Imagine um cidadão de bem. Quem tem que portar armas é a polícia para te garantir o direito à segurança pública, que é um direito seu. Esse é o papel do Estado. Estar armado contra o crime. E no meu governo vai acontecer uma novidade. A Polícia Federal vai passar a enfrentar as organizações criminosas. O crime organizado vai ser enfrentado pela Polícia Federal. E por uma razão. O crime organizado hoje não é mais regional. O crime organizado hoje é nacional. As facções ganharam âmbito nacional. E para isso, nós precisamos de uma polícia nacional que enfrente essas organizações. Nós temos essa polícia. Ela precisa ganhar um efetivo novo, para não comprometer o que ela já faz. Ela precisará de um efetivo novo, mais homens, mais inteligência, mais tecnologia, e aí sim nós vamos enfrentar o crime organizado e os índices de homicídio, roubo, estupro vão cair decisivamente no nosso país. É Polícia Federal forte. Há alguns ministérios que foram extintos e trouxeram um grande problema para o país. Por exemplo, ciência e tecnologia foi extinto, nós vamos recuperar. Política para as mulheres foi extinto, nós vamos recuperar. Esses ministérios são muito importantes porque eles têm a condição de oferecer uma maior atenção ao público-alvo. Uma outra questão é a igualdade racial. Nós viemos muito bem com uma política afirmativa que deu muito mais oportunidades para a população negra do nosso país, que representa 52% dos brasileiros. Ela precisa ter, a população negra, uma atenção especial, sobretudo as mulheres negras. Então, um Ministério de Igualdade Racial, de promoção da igualdade racial, um Ministério de Política para as Mulheres e um Ministério de Ciência e Tecnologia, que foram extintos pelo governo Temer, vão ser recuperados com o orçamento e com as políticas exitosas do nosso período, que promoveram direitos importantes para a população brasileira. O número de ministérios foi expandido para atender interesses políticos partidários. Desde o primeiro momento, eu não negociei com nenhum partido, porque a negociação passa pelo critério toma lá, dá cá. Nós pretendemos ter aproximadamente 15 ministérios, até para que não só o presidente, mas como o povo conheça quem são os seus ministros. E o nosso critério será o técnico. Tem que ser um ministro competente, um ministro interessado, obviamente, e que tenha liberdade e, mais do que isso, né, ele tem iniciativa para buscar soluções para a população e não para partidos políticos. Esse setor, há mais tempo eu tenho conversado com eles. Primeiro, nós vamos fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Vamos acabar com essa briga. O homem do campo o tempo todo sendo ameaçado por fiscais. Uma verdadeira indústria da multa por parte do IBAMA e ICMBio. Eles querem uma garantia jurídica. O que é isso? Ele não quer acordar e tomar conhecimento que sua fazenda agora está num plano, numa portaria, para que ela seja demarcada como terra indígena. Isso vai acabar. Nós vamos tipificar as ações do MST como terrorismo. Eles querem também
infraestrutura, eles querem paz, eles querem uma legislação trabalhista diferente para o campo, para a cidade. Você tem que trabalhar muitas vezes sábado, domingo e feriado, trabalhar Natal também. Você não colher aquilo naquele dia, no outro dia pode chover ou pode ser tarde para a colheita. Ninguém quer acabar com os direitos trabalhistas, mas querem algo nesse sentido para o campo. O agronegócio é muito importante para o Brasil porque produz alimentos, exportação, divisas, ou seja, os dólares das nossas reservas cambiais. Então nós precisamos apoiar o agronegócio. Agora nós precisamos fazer algumas observações. Primeira, terra é para produzir. Terra não pode ser improdutiva. Tem gente que não tem casa, tem gente que não tem terra, porque pessoas mantêm a terra improdutiva. Isso tem que acabar. Nós temos que elevar o nível de produtividade da terra. Segundo ponto importante, o respeito ao meio ambiente. Desmatamento líquido zero, nós não vamos admitir novos desmatamentos, até porque a terra disponível é mais do que suficiente para continuar expandindo a produção sem necessidade de cortar uma árvore para isso da Amazônia, então preservar o meio ambiente. E a segunda coisa importante, garantir alimento saudável, produzir com menos agrotóxico, produzir com insumos saudáveis, estimular a agricultura familiar, estimular a agricultura orgânica, introduzir na merenda escolar, como eu fiz como ministro, alimentos da agricultura familiar e alimentos orgânicos. Em relação às drogas, nossa defesa é clara. Traficante na cadeia, usuário com tratamento, usuário tratado. Nós temos que fazer essa diferenciação muito criteriosamente para tratar a questão de um lado como crime, de outro como saúde pública. Nós temos várias experiências no país e no mundo em que nós recuperamos as pessoas da droga. Uma outra coisa importante, tem que estar no currículo o tema. O jovem brasileiro precisa conhecer melhor o seu próprio corpo, o organismo humano, saber com antecedência os efeitos da droga sobre a sua saúde. Se ele estiver bem orientado, se ele estiver bem informado, ele vai se afastar das drogas naturalmente. E se porventura acontecer, coisa que ninguém quer, da pessoa acabar tendo caído nas drogas, como se diz popularmente, nós temos que tratar e recuperar. É absolutamente possível hoje oferecer tratamento e recuperar a nossa juventude. Agora, o lugar de traficante é na cadeia. Zero. Não passa pela minha cabeça a liberação de drogas. Alguns dizem que você vai diminuir a violência e a briga entre traficantes. Não vai. Não vai. Por quê? Se fosse verdade, não teríamos contrabando, né, de cigarros. Hoje em dia, temos aí mais de 40% do cigarro contrabandeado aqui, de especial aqui do Paraguai. Ninguém vai querer perseguir o usuário, mas vamos combater sim nas fronteiras, a exemplo do Departamento de Operações de Fronteira e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, para que os integrantes das Forças Armadas, com retaguarda jurídica e com meios, possa realmente exercer um trabalho de fiscalização e na contenção de entrada de drogas no nosso Brasil. Olha, o professor perdeu a sua autoridade em sala de aula. É comum você ver vídeos, né, um marmanjo atira um cesto de lixo, um apagador em cima da cabeça do professor e fica por isso mesmo. Esse aluno tem que ser excluído. Agora, o que nós queremos é um ministro também da educação que afaste a filosofia de Paulo Freire em autoridade e iniciativa. Temos que mudar os currículos escolares. Não temos que falar em ideologia de gênero. Propor a garotada, né, sem o conhecimento dos pais, que o menino pode ser menina na frente e a menina pode ser menino, com um currículo decente, voltado realmente para o aprendizado. Porque o objetivo final da educação qual é? É lá na frente você seja um bom técnico ou um bom doutor que realmente domine o assunto e seja um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. Educação é por aí, é conhecimento. Você tira o pobre da situação difícil com conhecimento. Nossa maior atenção vai ser com o ensino médio, do que eu falava há pouco. Juventude precisa ser melhor assistida na educação. Nós temos que ampliar educação de tempo integral para a juventude, educação profissional para a juventude. Agora, eu como ministro da Educação, eu investi da creche até a universidade.
Eu tenho a honra de ter sido o ministro que mais expandiu o número de vagas em creche no país, o ministro que mais expandiu as oportunidades de um jovem trabalhador entrar numa universidade. Nós praticamente triplicamos o número de universitários no Brasil no meu período como ministro da Educação. Agora, o ensino médio, que é de responsabilidade dos governadores, vão receber uma atenção do presidente da República. Eu, como professor que vive do seu salário, eu terei a honra de chamar para minha mesa uma atenção especial ao ensino médio. E toda a escola federal, que são as melhores do país, vão ter que se responsabilizar pela qualidade das escolas estaduais, do seu entorno, da sua vizinhança, se comprometendo a oferecer nas escolas estaduais o mesmo padrão das escolas federais. Olha, o programa Mais Médicos talvez seja um dos maiores legados do nosso governo. 60 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico passaram a ter. Mas nós precisamos dar um passo a mais. E o Mais Médicos vai receber esse apoio. Em que direção? Para que você tenha acesso ao médico especialista. O Mais Médicos é atenção básica. Quando você precisa do médico especialista, nem sempre você tem um médico disponível na sua região. O que nós vamos fazer? O que os nossos governos da Bahia e do Ceará já estão fazendo, construindo policlínicas, uma para cada 500 mil habitantes. O que são as policlínicas? São locais onde a consulta de especialidade, o exame de imagem e as cirurgias eletivas são feitas no mesmo lugar, com pessoal contratado com essa finalidade. Então, o Mais Médicos agora vai mudar de patamar. É o que você conhece, com essa melhoria de que nós vamos contratar médicos especialistas que vão poder te atender na sua região, sem que você tenha que se fazer grandes deslocamentos para fazer uma consulta com um especialista ou até uma cirurgia eletiva. Da forma que está aí, não. Esse programa Mais Médico foi para atender interesses cubanos, como até hoje está em vigor. Não podemos deixar que pessoas que não se submetam ao exame de revalida, ou seja, eles não temos qualquer comprovação que são médicos, venham atender exatamente os mais pobres, enganar os mais pobres. Nós queremos uma carreira típica de Estado para que nesses locais mais distantes o médico nosso vá para lá. Enquanto ele estiver lá, ele tem estabilidade no emprego. Se por acaso voltar para o grande centro, não. E hoje em dia, os Mais Médicos, nós mandamos aproximadamente por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais para a ditadura cubana. Fala-se tanto em direitos humanos aqui, né? Eu queria que o PT explicasse como uma médica está aqui no Brasil, vamos supor que seja médica, e seus filhos menores em Cuba. Não pode vir para cá, é decisão do PT. Isso é uma desumanidade, deixar a mãe 1, 2, 3 anos afastado do convívio dos seus filhos. Nós queremos um Estado necessário. O PT criou aproximadamente 50 estatais. Quase todas elas serão privatizadas ou extintas. Mas temos que ter responsabilidade nas demais privatizações. Tem lá servidores e tem a função social das estatais. E tem a questão estratégica também. Não vejo com os bons olhos você pegar o miolo, a geração de energia, por exemplo, e privatizar. Para que capital? Se você for vender para o capital chinês, você não está privatizando, você está estatizando para a China. As questões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, entre outros, a mesma coisa. Agora, temos muitas estatais que você pode realmente privatizar, são até lucrativas, mas temos que ter um modelo adequado, como, por exemplo, o que foi feito com a Embraer no passado, a Golden Share. Continua conosco, o governo tem um poder de veto, de modo que os seus acionistas não podem simplesmente fazer o que bem entender por ela. Vamos sim diminuir o peso do Estado, diminuir estatais com responsabilidade, até para combater a corrupção. Olha, Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal são estatais intocáveis. É um patrimônio do Brasil, um patrimônio do brasileiro e geralmente quando vendem na bacia das almas. Vendem a preço de banana, como aconteceu nos anos 90. Até hoje a gente não sabe qual foi o destino do dinheiro das empresas privatizadas. Nós precisamos defender o patrimônio brasileiro, defender o pré-sal, defender a Embraer, que o governo Temer resolveu vender para a Boeing como empresa americana, cometendo um crime de lesa pátria, porque
A Embraer, inclusive, cuida da nossa defesa. A tecnologia de defesa aérea no Brasil é desenvolvida pela Embraer. Então nós temos que ter muita cautela com esse assunto. Essas pessoas que, em geral, falam que vão vender o patrimônio público, geralmente estão com outro interesse na cabeça. Tem alguém que vai ganhar dinheiro e, infelizmente, não é você, cidadão. Vamos defender o patrimônio público. Nós temos a honra de ter feito o Bolsa Família no governo do presidente Lula e esse programa precisa ser fortalecido, inclusive para tirar o país da crise. Porque quanto maior o Bolsa Família, maior a capacidade de consumo das famílias que estão hoje numa situação precária. Tem gente que trocou o gás por lenha porque não tem dinheiro para comprar o gás, porque o governo Temer dobrou o preço do gás. Então, não é assim que se faz com o povo mais pobre. Nós precisamos cuidar das pessoas. E um recado que eu dou para você. Para esse governo, para o meu adversário, o pobre é parte do problema. Para nós, é parte da solução. Quando você dá poder para as pessoas, para o trabalhador, para as famílias mais pobres, você aquece a economia. Nós fizemos isso. E ao aquecer a economia, nós geramos em 12 anos 20 milhões de empregos no Brasil. Nós não podemos esquecer disso, porque é justamente a partir do momento em que você fortalece a renda das famílias, você tem a imediata contratação de pessoal para produzir para essas mesmas famílias que estão com poder de compra maior. Então você conta conosco, porque é um programa que a gente tem orgulho e que nós vamos fortalecer. Ele não pode ser utilizado para angariar votos, servir de curral eleitoral. No dia de ontem, o general Mourão, meu vice-presidente, conversando com Paulo Guedes, decidiu conceder, caso sejamos eleitos, o 13º para quem ganha Bolsa Família. E não vai ter um custo adicional, porque essa diferença do 13º para pagar para quem merece, para quem necessita, vem do combate ao roubo e à fraude. Bolsa Família tem que existir. Não vale esse fake news pregado pela esquerda que eu vou acabar com Bolsa Família. Muito pelo contrário. Nós vamos dar o Bolsa Família para quem realmente merece e precisa dele.